E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai se aventurar na história de A Resistência, do Julian Fawkes. Um livro cheio de camadas, né? Memórias, reflexões. É como montar um quebra-cabeça da história dessa família. É isso aí. E a gente vai se aprofundar em alguns trechos específicos para entender a complexidade da história, as lutas da família durante a ditadura argentina e como tudo isso molda os relacionamentos. Essa época turbulenta, né? E a gente vai desvendando, passo a passo, como esses eventos impactaram a vida deles. E logo de cara, o narrador já mostra uma certa dificuldade em falar sobre o irmão. Ele quer contar a história dele, mas sempre acaba voltando para a história dos pais. É como se ele tivesse receio de rotular o irmão, sabe? Reduzir ele ao fato de ser adotado. Entendo. É como se ele quisesse proteger o irmão de um julgamento, né? Isso, e tem mais. O narrador sente que a cada frase que escreve, ele se distancia do irmão. Como se as palavras não fossem suficientes para capturar a essência dele. Essa sensação de impotência, né? De que a linguagem é limitada para expressar a conexão entre eles. Exato. E aí ele mergulha no passado dos pais e a gente descobre sobre a herança judaica, a fuga da Europa. E depois o exílio da Argentina. É muita coisa, né? E esse sentimento de deslocamento, de insegurança, é intensificado pela militância política, pelo medo constante da perseguição. É de arrepiar, né? Me imagina um clima em casa quando o pai esconde armas e os amigos não aparecem para o jantar com medo das afiliações políticas da família. A política invadiu a vida pessoal deles, transformando momentos simples em momentos de paranoia. E aí a gente chega na adoção do irmão do narrador, a mãe com dificuldade para engravidar, a gravidez no Brasil, a perda do bebê. Que tristeza, né? É. E a adoção surge como uma tentativa de superar essa dor. O processo clandestino, a chegada do bebê no momento em que o pai precisa se esconder. Tudo isso cria um clima de urgência e incerteza. É como se a chegada do irmão fosse ofuscada por fatores externos, né? Sem dúvida. E a gente vê alguns flashes da relação entre os irmãos. O narrador se lembra do quarto que dividia um dos pôsteres do irmão. Mas, ao mesmo tempo, ele admite não lembrar de momentos específicos que viveram juntos. Parece que existe uma distância entre eles. Total. E tem aquele episódio em que o narrador, no momento de raiva, quebra uma porta de vidro com uma bola. Uma ruptura, né? É? E a partir daí o irmão começa a ter problemas com a comida, se isola. E a família tenta entender, se aproximar, mas parece que tem algo que o impede. Um peso que ele carrega sozinho. E tem aquela cena em que ele revela com os amigos que é adotado e a reação dele só aumenta a sensação de isolamento. É como se ele não pertencesse a lugar nenhum. E o narrador também se questiona sobre o impacto da adoção na vida do irmão. E essa questão se intensifica com a história da tia-avó, que só descobriu que era adotada aos 18 anos. Imagina o impacto disso na família. Segredos do passado, né? E como isso pode afetar as gerações seguintes. E aí eles trazem a história do filho adotivo de Winnicott, né? A agressividade, o ódio. Mas no final, um vínculo se formou entre eles. Mostra que a conexão pode surgir mesmo em meio a sentimentos difíceis. Mas será que esse vínculo ignora as complexidades da adoção? A sensação de perda e deslocamento. Questões importantes, né? E aí a gente chega no desabafo do irmão. Ele acusa a família de falar demais e não enxergar a dor dele. É um grito de socorro, né? Ele quer ser visto, compreendido. Exato. E aí vem aquele momento, os irmãos se abraçam e choram juntos pela primeira vez. Um alívio, né? Um reconhecimento da dor compartilhada, mas não é o fim da história. Não, a família tenta terapia, mas as coisas se complicam. O irmão não quer falar sobre adoção. E os pais se sentem desconfortáveis com a exposição do passado no livro. É muita coisa para lidar, né? E o narrador, buscando entender tudo isso, viaja para a Argentina e visita a sede das avós da Praça de Maio. É interessante, né? O que será que ele busca nesse lugar? Talvez uma forma de se conectar com a história do irmão, com a história do país. E nesse processo ele percebe que está projetando as próprias necessidades no irmão. Ele precisa entender que a busca do irmão por identidade é única. Faz sentido. E aí ele volta pro Brasil meio apreensivo sobre o reencontro com o irmão. E o reencontro é tranquilo, sem grandes dramas. O irmão o convida para entrar no quarto. Uma reconciliação silenciosa, né? Um final que nos deixa com a sensação de que ainda tem muita história para ser contada. E voltamos ao nosso mergulho em A Resistência. Ficamos com aquela imagem, o convite para entrar no quarto, uma possível reconciliação. O que você achou do final? Principalmente da reação do irmão ao livro. Né? A gente fica sem saber se ele leu, se gostou, se sentiu compreendido ou até traído. Pois é, o livro não revela esses detalhes. Mas talvez essa seja a intenção, sabe? Deixar a gente pensando sobre a complexidade da situação. Faz sentido. O livro inteiro é um convite à reflexão, né? Sem respostas fáceis. Exatamente. E essa ausência de respostas definitivas nos leva de volta à busca por identidade, que permeia toda a narrativa. O irmão, por ser adotado, sente esse vazio, essa falta de raízes.
Mas será que o narrador, mesmo sendo filho biológico, não compartilha dessa mesma busca? É como se a história dos pais, o exílio, a militância política, a própria escrita do livro, tudo isso fizesse parte da busca do narrador por um lugar no mundo. É verdade. E a ida dele para a Argentina, a visita às avós da Praça de Maio, tudo isso reforça essa busca, essa tentativa de preencher um vazio existencial. Entendo. E o irmão, nesse contexto, acaba sendo um reflexo dessa busca. Sim, mas também uma individualidade que precisa ser respeitada. O narrador, no início, projeta suas próprias expectativas no irmão, mas ao longo da história ele aprende a reconhecer e aceitar as diferenças. E essa aceitação, essa compreensão é o que abre caminho para a reconciliação no final. Com certeza. E a história nos mostra que as relações familiares são complexas, cheias de nuances, de silêncios. Vemos isso na relação dos pais também, né? Eles carregam as marcas do passado, os traumas da ditadura. Sim, e esses traumas influenciam a forma como eles lidam com a adoção, com a criação dos filhos. Eles querem proteger, mas ao mesmo tempo têm dificuldade de se abrir, de falar sobre seus medos. O passado assombra o presente, né? E essa sombra se intensifica com a relutância deles em relação ao livro. Se sentem expostos, invadidos, a escrita pode ser um ato delicado que esbarra em questões éticas. O narrador expõe a intimidade da família, as agilidades, E ele sabe disso, né? A gente vê que ele se questiona, se pergunta se tem o direito de contar essa história. mas ao mesmo tempo ele sente a necessidade de escrever, de elaborar o passado. Exatamente. E essa tensão entre o público e o privado, a memória individual e a história coletiva que faz de A Resistência uma obra tão rica. E nos faz pensar. Até que ponto podemos contar a história dos outros? É uma pergunta importante. E pensando no nosso ouvinte, o que ele pode tirar dessa história? O que podemos aprender com a experiência dessa família? A importância do diálogo, da escuta, né? A família do livro se comunica muito mal e isso gera conflitos, aumenta a sensação de isolamento. Verdade. Mas também vemos a reconciliação, mesmo que silenciosa, surgir a partir de um gesto simples. O convite para entrar no quarto. Às vezes as palavras são desnecessárias, né? E isso nos leva a outra reflexão. Será que precisamos de grandes gestos para demonstrar afeto? Os pequenos gestos, os momentos de silêncio compartilhado, também podem ser poderosos. Uma bela pergunta para deixar os nossos ouvintes refletindo. Mas antes de encerrarmos essa parte, queria falar sobre a culpa. Ela está presente em vários momentos da história, né? Verdade. Em vários personagens, de formas diferentes, o pai se culpa pelo exílio, a mãe por não ter gerado o segundo filho, o narrador por não ter se aproximado mais do irmão. E essa culpa, individual e coletiva, se mistura com o contexto político da época, com a violência da ditadura. É como se a culpa fosse um fantasma que assombra a família. E aí fica a pergunta: como lidar com essa culpa? Como perdoar a si mesmo e aos outros? Mas vamos deixar essa conversa para a última parte, vamos ver nosso mergulho. Chegamos à parte final do nosso mergulho em A Resistência. E a gente parou naquela questão da culpa, né? Que atravessa a história toda. É como se fosse um nó que prende esse personagem. É verdade, a culpa tá ali o tempo todo, né? O pai, a mãe, o narrador, cada um carregando suas feridas. E essa culpa impede que eles se conectem de verdade, né? Cria um distanciamento entre eles. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o livro mostra que a culpa pode ser trabalhada, sabe? Ressignificada. A busca do narrador pelo passado, a viagem para a Argentina, tudo isso é uma tentativa de lidar com essa culpa, de transformar ela em algo positivo. É como se ele buscasse perdão, né? Para si e para a família. Uma forma de entender as escolhas do passado. Exato. E essa busca por perdão é individual, mas também coletiva. A história da família se mistura com a história da Argentina, com as feridas de uma nação. E nesse contexto, as avós da Praça de Maio ganham um significado ainda maior, né? A luta por justiça, a memória, a resistência. Com certeza. E a visita do narrador à sede das avós é um momento crucial. Ele encontra ali um exemplo de força, de transformação da dor em luta. E essa força também está presente no irmão, né? Ele não se deixa abater pela dor da adoção, busca seus próprios caminhos. É verdade. E o final do livro, com aquele convite silencioso para entrar no quarto, nos deixa com um fio de esperança. Uma possibilidade de reconciliação, de acolhimento. Um final delicado que nos convida a refletir. E pensando no nosso ouvinte, o que a gente pode tirar dessa história toda? Como a resistência pode nos ajudar a lidar com as nossas próprias culpas, com os nossos fantasmas. Acho que o livro nos ensina a olhar para a nossa história familiar com mais compaixão, com mais empatia, entender que as decisões do passado foram tomadas num contexto específico, que cada um carrega suas dores, suas marcas. E é ter coragem de falar sobre essas dores, né? Buscar o diálogo, a reconciliação, porque o silêncio e a culpa só aumentam o distanciamento. Exato. E quem sabe transformar a culpa em ação.
em busca por justiça, por um mundo melhor. Como as avós da Praça de Maio, que transformaram a dor da perda em força para lutar por um futuro mais justo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso mergulho em A Resistência. Uma história que nos convida a refletir sobre família, identidade, culpa e perdão. Que a gente possa levar essas reflexões para a nossa vida, para nossas relações e que a gente possa, como narrador, buscar a cura, a reconciliação e a esperança. Até a próxima.